Nosso convidado de hoje, Padre Antônio Cleiton Santana, missionário redentorista, está aqui com a gente. Antônio Cleiton é o missionário da consagração das 3 horas, né, Cleiton? Enquanto quiserem, enquanto agradar, sei lá. Bem-vindo, viu? Mas há outros que podem fazer também. Sim. Mas enquanto tivermos o Cleiton, vamos deixar lá o Padre Cleiton. Quer dizer que eu vou ser substituto do Padre Vitor Coelho de Almeida? Vitor Coelho de Almeida. Ninguém substitui, sabe? Mas é tão bonito a gente ver como a forma como se faz a consagração, ela vai seguindo em frente, né? É verdade. Isso é muito importante. Tá aí, Cleiton, coisa boa estar aqui para a gente conversar sobre essa pessoa tão querida chamada José, Youssef. Youssef. Né? Youssef, marido de Nossa Senhora, marido com todas as letras, maridão a gente Maridão. diz. Então, e pai de Jesus, né? Imagina quantas vezes Jesus falou, pai, ou Abá, posso fazer isso? Abá, posso ir ali? Quantas vezes ali em Nazaré devem ter conversado, né? E um ajudando o outro, ali na marcenaria de São José. Pois é, o que significa essa história, Cleiton, da gente está celebrando o ano de São José, que o Papa Francisco resolveu decretar? Será que foi por causa da pandemia que ele recorreu a São José? Falou, não vou falar só com a mulher dele, vou falar com ele também. O Papa Francisco aproveitou a deixa da pandemia também, como ele tem feito, acredito eu, em outras falas dele. Então ele cita lá a carta apostólica, exatamente no início, faz essa referência. Eu estava pensando, esses meses todos, né, meses de pandemia, e aí ele achou lá na estatística, sei lá, nos serviços próprios do Vaticano, essa data de São José, 150 anos que ele foi proclamado patrono da Igreja Católica. Pio IX, né? Pio IX, em 8 de dezembro de 1870. Então, o Papa falou, eu vou fazer um documento sobre São José, muito devoto. Não é a primeira vez que ele se refere, ele fala sempre, o Papa Francisco. Então, ele achou por bem, e aí saiu essa carta apostólica que eu não li inteirinha, eu acho que você também não leu. A oportunidade de conhecer, pelo menos, por causa do programa. Desafiou o senhor, hein, Padre Ulisses? Você desafiou o senhor, hein? Eu não só li, como resumi. Resumiu e trouxe aqui. Não tem tempo, coitado, né? Eu posso pode puxar minha orelha, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo do que ele nesse ponto. Mas se você for ler todos os documentos do Papa Francisco, você não vai fazer outra coisa na vida. Mas ele escreveu produtivo, muito, né? demais. Ele escreveu uma carta, verdade, o senhor falou a verdade. Uma carta, não é um documento, muito curto, Cordis Patri, né? E isso eu achei muito bonito, porque ele vai tomando assim a figura de São José, não é mesmo? Resgatando, né? Primeiramente a dimensão bonita do amor, né? Aquele que foi amado pela sua mulher, foi amado por seu filho. E é por isso que a devoção cresce cada vez mais. No começo do programa, Padre Cleiton, a gente falou muito do cuidado, né? E o Padre Ulisses ainda se referiu a São José, né? Dele ter o cuidado com a família. Por isso que a gente também, então, se apaixona cada vez mais por São José, pelo cuidado, pela decisão, coragem que ele teve de seguir em frente com a família, né? De tomar decisão, né? Como a gente pode olhar melhor para essa figura de São José? Tem mais que isso? Sim, a igreja tem mais de 2000 anos, então a devoção a São José é plurissecular. Ela não começou ontem nem antes de ontem com o Papa, né? Aliás, todos os papas, pelo menos pelo que a gente pôde levantar, Sisto IV, Gregório XIII, Bento XIII, eles, só para citar alguns, eles se ocuparam da devoção a São José. Leão XIII, promoveram. Aliás, ele é indispensável para a igreja. Não é? Então, a devoção a São José nasceu com as primeiras comunidades cristãs lá na Palestina, porque, assim como com Nossa Senhora, a figura do casal, talvez, naquele tempo, na cultura judaica, hebraica, não tinha assim tanta visualização. Mas Jesus teve, desde o começo, com a sua ressurreição, então Jesus, a reflexão sobre Jesus levou os cristãos até Maria e até José. Né?
Então, com o tempo, desde o início, houve devoção a São José. Já no ano 200, li lá também nos Santos Padres, nos Apócrifos, que tinha lá um apócrifo. Um apócrifo é um documento, um escrito antigo não recebido, né, na lista canônica dos aprovados pela Igreja do tempo. Então, que tinha lá o Evangelho de São Tiago ou Natividade de Maria. E lá fala de São José, né? Refere-se a São José. Lá que ele aparece nessa data histórica do ano 200, o século terceiro, né? Século terceiro. Sim. Agora, é claro que com o tempo, essa devoção, ela foi se sedimentando cada vez mais e vai ser assim até o fim. Ele é indissociável de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele cumpre a sua função, a sua vocação, a sua missão relacionada à encarnação de Jesus, ao projeto salvador de Deus em Jesus. Ele é importante por causa de Jesus, mas Jesus não foi... agora, esse é post-factum, depois dos fatos, né? Não vou falar heresia, não. Jesus é importante na sua visibilidade messiânica também porque ele é descendente de José, filho de José, não na carne, mas filho. Ele não foi tutor, não foi nada de Jesus, padrasto, né? Foi pai, representante de Deus Pai, certo? Sim. Então, José está inserido no mistério de Jesus. E Jesus levou a cristandade, levou os cristãos, os seus seguidores, os discípulos, desde os apóstolos, para essas duas figuras fundamentais do mistério dele. Maria, a mulher do Fiat. José, o homem justo. O homem da obediência fiel a Deus, né? Exato. Que aceitação, então, né? hoje... Mostra o tamanho dessa coragem, né? Muito. Padre, e olha, nós fizemos uma enquete, está no nosso Instagram, então você acessa o nosso Instagram para se identificar com essa conversa que a gente está tendo agora. Entra lá no nosso story para você participar, viu? Com o tema São José. Você entra lá no Instagram para você acompanhar com a gente aqui essa conversa, para a gente aprender mais sobre São José e aumentar mais essa devoção. Eu costumo dizer, Cleiton, que São José, como Nossa Senhora, não fazem parte das nossas devoções nesse sentido. Isso. Devoção a gente escolhe, sabe? É Santo Antônio, é São Francisco, entende? É esse aquele santo. Aqui nós temos protagonistas da história da nossa salvação. São protagonistas que você não pode tirar, né? Então, é mais do que uma devoção, né? É o nosso reconhecimento a esses personagens que foram essenciais para que acontecesse tudo aquilo que foi o início do mistério da encarnação, né? E o modo como José assumiu essa missão, até talvez, certamente renunciando a alguns sonhos que ele tinha de família, né? E ele assume com Maria, vamos em frente, é Deus que quer, então tá bom, né? Eu assumo com você. E foi um pai 100%. Né? Sim, nós não podemos nem imaginar, acredito eu. A gente conhece o pai da gente, a mãe da gente, de outras pessoas, né? Então tem a figura paterna hoje na sociedade com a sua cultura, mas a paternidade exercida por São José e a maternidade exercida por Maria lá na cultura deles, nem dá para imaginar propriamente, né? A gente vê isso aí à luz da fé. E, na verdade, se for levantar o que os evangelhos dizem a respeito dessas duas figuras principais, as três figuras principais do Novo Testamento é Jesus, Maria e José, certo? Sim. Se for levantar o que se diz sobre Maria e José, é muito pouca coisa, mas é mais do que suficiente para convidar, estimular uma reflexão sem fim a respeito da missão. Mais, né? Do José. Se você estava falando muito de Nossa Senhora, Mariologia, né? Hoje já existe uma ciência sobre José, Josefologia. Nós conversamos com um josefólogo aqui. Que bom. Josefólogo. Padre Mauro Negro, né? Falou, olha, é uma área que eu não conheço. Eu cuidava da Academia Marial uns tempos atrás, então eu inscrevi na academia.
E ele que nos chamou a atenção nesse ponto. Vocês não falam de São José. E o próprio título da Academia Marial de Aparecida incluía também, pela intenção do seu fundador primeiro lá, Cônego Machadinho, essa menção a São José. Eu acho que é muito importante nesse ano de São José a gente olhar para ele. Eu penso assim, sabe, Cleito? Primeiro, aquela capacidade de cuidar, né? Eu estava dizendo outro dia para o povo, ele salvou Jesus do primeiro coronavírus que houve, chamado Herodes. Salvou a vida de Jesus. Mais terrível do que o de hoje. Nossa. Salvou Jesus, ele cuidou, ele ensinou sua propiciação a Jesus, entende? É aquele homem que soube primeiramente cuidar com todo carinho, com toda a responsabilidade e cuidar de Maria também, sabe? Verdade. Porque nós não podemos imaginar um casal sem um amor muito grande de um pelo outro. Apesar de terem de renunciar, né, a uma dimensão da vida de casamento, eles viveram um amor de marido e mulher muito grande e foram fiéis, né? Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. E São José, a nossa basílica aqui é uma basílica da Sagrada Família. Não sei se o Romero percebe, mas é uma basílica onde nós temos Jesus do Santíssimo Sacramento e na Palavra de Deus, Maria, Senhora Aparecida e Capela de São José. Então é realmente um santuário da Sagrada Família. É verdade. E lá na Capela de São José, o Cláudio Pastro deixou escrito em latim, né, que nós sabemos, graças a Deus, né? Dominus domus suam concredit, né? Isso é uma referência bíblica ao papel de José do Egito. Quem foi José do Egito? Um dos filhos de Jacó, não é? Uma história o muito mais querido do pai. Bonita isso. Linda história. Que desprezado pelos restantes dos irmãos, foi vendido, etc., e tornou-se pelos caminhos de Deus vice-rei do Egito. E o administrador sábio de todas as riquezas, então, da potência. Maravilha. E ele recebeu a incumbência do rei do Egito, do faraó, de administrar. Então, o Cláudio Passo escreveu lá. E isso é típico na Bíblia, né? Na intenção do arquiteto ali, é típico para mostrar a figura dos cuidados que você se referia de São José. Ele foi o cuidador primeiro. Que a gente possa, então, ter isso como exemplo, né? Cuidador. Verdade.